É mais fácil. Então, muito boa noite. Vamos dar início ao debate cujo tema é o novo património arqueológico. Para este debate, agradecemos aos convidados, ao Jorge Russo, que irá fazer a primeira apresentação, à Fátima Claudino, ao Paulo Costa e ao Pedro Caleja. Aqui é um pouco, peço já também, o diretor do Museu Nacional de Arqueologia não pôde estar presente, teve um imprevisto de última hora, mas portanto agradece a todas as partes, pessoas e instituições em causa. E pronto, vamos aqui um pouco debater precisamente este património arqueológico que a Convenção Nacional da Unesco estabeleceu um deadline, entras com mais de 100, não entras com menos de 100, genericamente, mas que em termos da legislação nacional o património arqueológico não tem limite de idade e deve ser entendido como tal precisamente. Dou então a palavra ao Jorge para o início do debate. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, meus agradecimentos, obviamente, pelo convite. Espero estar à altura das vossas expectativas, atendendo a que, pelo menos do meu ponto de vista, este é um tema interessantíssimo para debater e está perfeitamente na hora do dia, atendendo às comemorações da Primeira Guerra Mundial, que vai garantidamente despejar um conjunto muito significativo deste novo património, já vamos falar sobre isso. Uma palavrinha prévia sobre aquilo que vos trago. Eu pensei demoradamente sobre como é que eu haveria de vos trazer e como é que eu haveria de abordar este tema via do convite que me foi formulado, e tive alguma dificuldade em sistematizar, digamos, aquilo que vos iria trazer. Ainda por cima, porque não fizemos um exercício de articulação das nossas comunicações e, portanto, é assim um bocado às escuras que cada um de nós vai falar, o que torna também a abordagem igualmente interessante, mais pura, e basicamente acabei por decidir trazer um conjunto de perguntas, atendendo aqui a esta é uma atividade de debate em que se pretende que se lancem questões e que a audiência possa ajudar-nos a refletir essas mesmas questões. No entanto, tentei não trazer a abordagem muito pela negativa, ou seja, que as perguntas não fossem sempre feitas pelo lado do problema, mas mais pela problemática, se é que é possível fazer esta distinção sem estar a fazer um exercício de... E, basicamente, era importante, antes de mais nada, perceber que eu vou fingir-me neste novo património arqueológico, à questão marítima, naturalmente, à questão naval, mais do que a questão celular, e, obviamente, relativamente àquilo que eu trabalho, que é a contemporaneidade sempre, fundamentalmente. Basicamente, o que vou falar, teria, obviamente, de começar por levantar a questão
da Convenção, mais do que da Convenção regulamentar, daquilo que se convencionou pela Unesco como sendo este património cultural. E o facto da baliza que falava o Pedro ter sido estabelecida, quer queiramos, quer não, coloca um conjunto patrimonial que é emergente, ou seja, de repente, a cada dia que passa, à meia-noite e um minuto de cada dia, nós temos, portanto, pelo menos do ponto de vista convencional, um conjunto de património que, do ponto de vista da Convenção e dos países que a ratificaram, passa a ser uma obrigação jurídica, do ponto de vista do património, conservá-la e protegê-la. Atendendo a que é difícil entender a proteção e salvaguarda do património sem o seu estudo prévio, as questões tomam, obviamente, uma dimensão completamente distinta. E, basicamente, só pegar um bocadinho no primeiro artigo e dizer que não há dúvida nenhuma, a Convenção estabelece de forma clara que apenas o património submerso há pelo menos 100 anos deverá ser tratado desta maneira, independentemente de ser prejuízo da interrupção que o Pedro acabou por dizer. Por outro, gostava também de levantar uma questão e de a lançar, que é se os primeiros cabos de telecomunicações colocados ao longo dos nossos oceanos, se faz sentido, do ponto de vista da arqueologia, estarem formalmente excluídos da Convenção. É uma pergunta que vos faço. Depois, obviamente, que este quadro é uma caricatura. Naturalmente, todos nós sabemos que na situação da esquerda ela não é correta, não é aceitável, ainda que ela seja o cotidiano. Mas o que eu digo é que bem sei e aceito e compreendo que terá que haver digamos, quando se define uma baliza, tem que haver um critério ou um conjunto de critérios, é só lançar para o debate se o critério cronológico é o que melhor serve este novo património pedagógico. Ou seja, se faz sentido para um conjunto integral do património ele ser ou não ser num momento que é definido apenas por uma questão meramente cronológica e por uma volta de 100 anos. E no caso dos navios, nos 100 anos desde quando? Desde que eles se afundaram? Desde que foram construídos? E se não soubermos quando é que ele afundou, porque o navio é desconhecido e está numa interface, não sabemos quando é que ele afundou. 100 anos a partir de quando? Enfim, são tudo questões. Depois, outra questão que gostaria de debater é, no horizonte 2014 e 2018, vão haver um conjunto patrimonial enorme, decorrente, obviamente, dos fundamentos da Primeira Guerra Mundial, que nos vai entrar pelo país dentro e pelo mundo dentro, digamos assim, do ponto de vista da salvaguarda e do seu estudo, e no horizonte 2039-2045 esse conjunto patrimonial vai ser muito maior ainda. Eu lembro que no auge da Batalha do Atlântico, em 1942, só na costa portuguesa estamos a falar de umas centenas de navios que vão entrar ao abrigo da Convenção a miúdo. A maior parte deles nem sequer inventariados. Nem se tem hoje uma imagem clara da quantidade, portanto, da extensão deste conjunto patrimonial, quanto mais estudá-lo, quanto mais salvaguardá-lo. Por outro lado, indo a montante, eu fico sempre muito preocupado em debater estas questões por esta via. Ou seja, que um dos outros problemas é que a contemporaneidade neste aspecto, do ponto de vista patrimonial, está desde logo praticamente ausente do ensino e da formação. As coisas estão muito centradas noutras cronologias. Também, obviamente, a herança de uma outra cultura académica antes muito instrumentalizada juridicamente. E, por conseguinte, quem é que orienta mestrados e doutoramentos nesta área patrimonial? Quem é que tem, digamos, o corpus de conhecimento capaz de fazer uma orientação crítica e não uma orientação legítima?
Também me parece que até aqui tem havido um fator, um forte redutor relativo à época moderna que tem, digamos, prejudicado a atenção dedicada a este é um património que exige abordagens problemáticas e metodologias completamente distintas. Comecemos pelo mero e simples registro arqueográfico que num navio em ferro com uma verticalidade de 10 metros não permite fazer, não é adequado. Então, se vamos para os que estão mais conservados, que são para os que estão mais fundos, a metodologia está completamente a protestar inclusivamente por propor. O problema que falava inicialmente, que é que me parece relativamente a este património, a este novo património, é que tem havido pouca atenção e essa pouca atenção, ou pouco interesse, se quiserem, tem produzido ou produziu um vazio de experiência e de know-how. Portanto, digamos que há poucos especialistas capazes, efetivamente, de trabalhar este novo património. E este novo património vai ter que ser salvaguardado, nem que seja juridicamente, independentemente desta capacidade ou não que a comunidade académica tem para tratar adequadamente, ou pelo menos com a experiência necessária para um tratamento adequado. Para além disso, é exatamente este património que está muito acessível e que é procurado pela comunidade de mergulhadores. Portanto, ele está muito sujeito, naturalmente. Para além disso, o horizonte 100 não significa per si que a salvaguarda do estudo se inicia. Temos nas mãos já este ano um belo exemplo disso. Preocupa-me também, devia preocupar-nos todos, o facto de este não ser um cenário exclusivo do país, porque em Bruges ficou claro que o cenário é extensível e transversal, quanto mais não seja a Europa, porque eventualmente os Estados Unidos, a Austrália e a Inglaterra são a exceção positiva nesta abordagem e neste património. Eu listei aqui, sem prejuízo de estar a cometer alguma gafe por omissão, mas basicamente estes foram os trabalhos realizados a nível académico em torno dos navios contemporâneos da era do vapor. Resumem-se aí. Não, que eu conheça, não se fez. Estou agora a olhar para o Pedro Caleiro, estou a lembrar de sozinho, mas não foi no meio académico, não é? E isto é preocupante quando comparamos isto com, não só com o potencial desconhecido, como com o potencial conhecido. Já em 1982, Sarah Palmer tinha esta frase, que eu não vou ler, para toda a gente olhar para o ecrã, mas que era a sensação que em 1982 se tinha relativamente a este meu património, que é o que eu estou a tratar aqui. E, tantos anos depois, nas considerações finais do mesmo encontro em Bruges deste ano, o adjetivo apatia foi a palavra escolhida, presumo de forma muito cuidadosa, para adjetivar o estado da arte presente relativamente no caso do património relativo à Primeira Guerra Mundial. Isto para mim parece muito significativo, que a Unesco tenha utilizado esta expressão, que há de certeza aqui muito intencional nesta escolha. Fundamentalmente o que interessaria era refletir sobre como é que se contraria este cenário e se repensa todo este património, que medidas pretendem os arqueólogos e as unidades de investigação, logo à academia, relativamente a ele, porque me parece que se calhar é fácil concordar, grosso modo, com aquilo que eu fui expondo aqui, mas passar disso para uma orientação estratégica e executiva é algo que eu não vejo acontecer. Desde o ensino à divulgação não académica, que é algo que me parece que se é uma obrigação social também da comunidade científica, de forma transversal, neste tipo de património, me parece que é obviamente adequado.
E também me parece que está aqui a oportunidade, é neste novo património que está a oportunidade de ensaiar e de executar finalmente a salvaguarda pela fruição. Não é mais nem menos do que a continuidade daquilo que se passa realmente, mas agora de uma forma sustentada e sustentável, quer do ponto de vista económico, quer do ponto de vista cultural, porque mergulhar nos troços com história me parece ser a chave para que se proceda a uma fiscalização permanente da sociedade civil e me parece que pode ter um contributo fundamental na salvaguarda deste novo património. Damos lugar então à Fátima. Desculpa. Ora, primeiramente, em nome da Internacional do Luís, queremos agradecer ao Marco Público, respeito ao Marco e ao António Carvalho por estar aqui presentes hoje e, no que diz respeito, é um grande orgulho voltar a esta casa e estar aqui com os contributos. Todos nós sabemos o quão importante é a sensibilização para a preservação do património cultural subaquático, mas nem todos temos a total e real percepção de quanto é importante dar a conhecer aos mais novos, no interesse genuíno que desperta e a sua curiosidade natural pelo mundo. Partindo do facto de que só preservamos aquilo que conhecemos, foi esse o reto lançado pelo Unesco, um grande desafio, em 2013, aos Estados envolvidos na Primeira Grande Guerra Mundial. O desafio de trabalhar este novo património junto dos mais novos nas escolas. Ora, justamente o artigo 20 da Convenção de 2000 da Unesco diz respeito à sensibilização ao público. E especificamente sobre este artigo vos trago aqui hoje algumas ideias. A Unesco lançou, em 2013, a evocação sobre o primeiro centenário da Primeira Guerra Mundial, chamando a atenção para o facto de sua importância, que é a preservação do património cultural subaquático junto dos mais novos. E porquê? Porque este património é um testemunho especial da história que não se fica apenas unicamente pela história escrita e bélica, mas por o património individual de cada pessoa no sítio próprio do naufrágio. Assim, desde 2013, que o Unesco recomenda a introdução de materiais relativos a este património nos currículos das escolas, desde o primeiro ciclo, passando pelo ensino secundário e especificamente nos centros de formação de professores. Recolhendo a inclusão das crianças e do público em geral, os programas de sensibilização insiste na necessidade de inserção desta temática nos currículos escolares nacionais de forma transversal nas disciplinas. Chama a atenção para o facto de ser importante as escolas associadas da Unesco, que são consideradas escolas piloto na disseminação de projetos, serem encorajadas a desenvolver programas de cooperação com outros países. A rede de escolas associadas da Unesco estão disseminadas em 180 países, são neste momento 10.000. Portugal tem 64 e 2 centros de formação de professores que neste momento estão a trabalhar com muita força e muita autonomia neste tipo de património. O Centro de Formação Dr. Rui Graça em Lagos e o Centro de Formação de Professores da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, que, a semana passada, decidiu juntar-se a esta rede de escolas. Portanto, justamente encorajar e promover a formação de professores. Desde 2013, que a Comissão Nacional da Unesco integra a estrutura do Ministério dos Negócios Estrangeiros, que se constituiu justamente para a evocação do primeiro centenário da Primeira Guerra Mundial, que se chama Unidade para o Centenário da Primeira Guerra Mundial. E a Comissão Nacional da Unesco decidiu dinamizar esta temática especificamente no âmbito do projeto de Peace Education Project. Este projeto visa mostrar, sobretudo, o valor da paz, ao invés de focar apenas no aspecto agressivo e bélico da Primeira Guerra Mundial. Dinamizar iniciativas
que ajude a fortalecer o apreço e o desejo de paz entre os jovens, incentivá-los a compreender outras culturas e nações, refletir, sobretudo, a herança submersa que nos é comum. A iniciativa está aberta a todas as instituições do mundo e é dirigida a jovens entre os 12 e os 18 anos. Está para breve a ser lançado um educativo, uma brochura e um concurso internacional que se vai dinamizar até 2018. Estes materiais educativos irão ajudar os alunos a entender como os sítios de património mundial e cultural submerso nos ajudará a perceber a importância do mesmo tão esquecido tem sido e explica associá-los à sua história. Pretende estimular a empatia com outras nações e realidades e recuperar, sobretudo, a informação histórica que se pode fazer com este testemunho. E, sobretudo, estimular as boas práticas na defesa do património. Como? É que nós estamos a tentar fazer isso. Desde há um ano para cá, faz agora justamente um ano, decidimos fazer o lançamento deste projeto do Centro de Formação do Rio Grácia, com o lançamento do blog do Colégio Valsacina, que também é a nossa escola associada e que se constitui como um repositório de informação, de toda a informação que as escolas e as instituições que queiram contribuir para este projeto. A nossa ideia é, em 2018, fazer uma exposição final de trabalhos itinerantes junto de todas as bibliotecas associadas ao Unesco, que neste momento são 19. Temos já 6 escolas a trabalhar em força neste projeto. Tenho ali uma colega, a Angelina Ribeiro Marinheira, que espero que se estimule muito a trabalhar neste projeto. Portanto, temos o Valsacina em Lisboa, o Grácia em Lagos, Felgueira, Jéssica Queiroz em Lisboa, Bem Costa em Portugal e Aurélio de Sousa no Porto. Estes são alguns dos certos dos trabalhos que os meninos já começaram muito alegremente a contribuir para o repositório do blog. Eles são livres de trabalhar este projeto de toda a forma, portanto, a criatividade acima de tudo. Várias turmas trabalharam o papel da mulher na Primeira Guerra. Outras turmas trabalharam o problema da higiene, o que eles vão buscar, a comunicação, o silêncio e o problema da morte. Mas nós quisemos ir um bocadinho mais longe. Antes fizemos um trabalho na Escola Básica da Viacha, lá embaixo no Algarve, e decidimos recolher a opinião dos alunos sobre o património cultural subaquático. Desta forma, alunos do terceiro ano trouxemos 2 fotografias em que eles contam uma história enorme sobre Era uma vez uma caravela que adormeceu no fundo do mar. E justamente recuperamos estas 3 frases que foram maravilhosas. Quando parte se afunda não morre, vai-me se afundar fora se depois ele tem vida e o que está lá embaixo não é para se mexer, já tem dor. Isto foi pensado nas cabeças deles. Trago-vos alguma bibliografia de acesso e livros que vos podem ajudar a saber mais alguma coisa sobre este projeto. E obrigada pela vossa atenção. Eu vos trago e eu espero que possam contribuir com algumas ideias para este projeto que nos irá ajudar a dinamizar as escolas, que até 2018 ainda há muito para fazer. Obrigada. Boa tarde. Eu vou ser muito breve. Costa, neste momento para apresentar. Eu vou ser muito breve. Depois de aceitar o convite e ter dito que sim, é que eu caí em mim e se calhar estava na data fora de pé. Fiquei a achar, peraí que eu já disse sim e agora quem sou eu e vou lá falar do quê? Quando na sessão de dia 9 de outubro o professor Adolfo Silveira Martins disse que estas sessões eram para nós, arqueólogos, falarmos das nossas experiências, então eu achei que estava mesmo fora de pé e que já estava a correr um grande risco. Eu não sou arqueólogo. Quando na sessão seguinte o professor André Teixeira e a professora Alexandre Figueiredo optaram por falar da sua experiência, eu achei que se calhar era uma pista, não que eu tenha muita experiência, mas se calhar, pegando por aí, já consigo opinar qualquer coisa. E como foi pedido também foi quais eram os
problemas, as dificuldades que eu encontrava, basicamente, que eu acho que a arqueologia, ou pelo menos parte dela, da arqueologia escatológica começa em terra. Basicamente, um dos problemas que eu encontro ao investigar sobre a época contemporânea é a falta de arquivos. Os arquivos que não existem, que ainda não foram elaborados, porque são muito recentes. Este exemplo da fotografia é uma arrecadação, onde, no meio de uma série de documentação perfeitamente atual, eu encontrei uma série de registros e livros que se revelaram preciosos de finais do século XIX, princípio do século XX. Eu não queria correr o risco também, ainda hoje de manhã estávamos a dizer isso, de chegar aqui e dizer faço minhas as palavras do colega. Portanto, para não plagiar basicamente tudo o que o Jorge disse, um problema que eu tenho encontrado é ou procurar coisas que não se sabe onde estão, porque nunca mereceram a devida atenção, ou então encontrá-las, mas elas serem tão recentes que ainda estão classificadas, como é o caso de alguma documentação do Ministério dos Negócios Estrangeiros que eu tenho tentado investigar exatamente no âmbito de uma investigação que tenho estado a levar a cabo acerca da frota mercante portuguesa afundada durante a Primeira Grande Guerra, que ainda está classificada, porque é tão recente. Esta na fotografia é uma das pastas que me deixaram consultar, as outras ainda estão todas por consultar. É muito recente. O outro aspecto prende-se um pouco com aquilo que o Jorge falou, que tem a ver com a metodologia que se aplica, ou não, que metodologia que se aplica aos destroços da época contemporânea, aos destroços dos navios de ferro. Este sou eu, com uma prancheta aos 50 metros, e a fazer um esquema, estávamos a fazer umas medições. Pergunto-me se será este o melhor método para trabalhar este tipo de destroços a estas profundidades. E basicamente são estes os problemas com que me tenho confrontado, deixando claro que não sou arqueólogo. E basicamente é só isto. Obrigado, Paulo. Ora, muito boa tarde a todos. Então o meu caso é um pouco diferente. Após 11 anos dedicado quase em absoluto ao estudo dos materiais arqueológicos provenientes do fundo do mar e ao levantamento, escavação e levantamento desses mesmos espólios e desses navios, a realidade é que nos últimos 7 anos dediquei-me a fazer exatamente o contrário, a afundar navios. Eu venho-vos falar deste projeto e em que sentido é que este projeto pode ajudar um pouco esta temática. Primeiro, para quem não tem conhecimento, porque nem todos o sabem perfeitamente, portanto, vamos falar um bocadinho do projeto em si, muito resumidamente. Tratou-se de um afundamento livrado de 4 navios da Marinha Portuguesa, descomissionados, neste caso, apontando aqui um navio patrulha Atlântico, neste caso uma corveta, uma fragata e um navio hidrográfico. Claro que estes navios tiveram de ser preparados para poderem ser afundados, tiveram de ser retirados todos os materiais que pudessem ser contaminantes, poluentes do meio ambiente, e também foram preparados para aquilo que era a sua função principal, neste caso para a fruição do turismo subaquático. Portanto, tiveram de ser abertas secções dentro do navio e para o exterior do navio, retirados alguns objetos para que o mesmo pudesse ser visitado de uma forma segura. Os objetivos
Claro, criação de um recife artificial inovador e diferenciador, potenciando o turismo subaquático numa região, neste caso o Algarve, também contribuindo desta forma para o aumento da biodiversidade e depois então preservar a memória das unidades navais e das suas guarnições. Nós, quando falamos neste tipo de património, seja da Primeira Guerra Mundial, seja da Segunda Guerra Mundial, nós temos de ter em conta que, independentemente de terem ou não valor arqueológico, têm um valor histórico. Isso é absoluto, não é questionável. São navios que pessoas, guarnições, unidades navais, zonas costeiras onde eles naufragaram, onde foram deixados, deixaram memórias nessas pessoas. São navios que têm impactos, tiveram e continuam a ter impactos socioeconómicos nessas regiões. Tivemos também o cuidado de tentar preservar alguma das instrumentações, alguns dos objetos que faziam parte destes navios, por isso é que foi criado um núcleo museológico no Museu Municipal de Portimão, feito em parte com alguns objetos do próprio navio, mas assentando principalmente na parte multimédia, sendo que temos um armazém carregado de outras peças que não puderam ser aqui colocadas, mas que um dia, num futuro próximo, podem vir a ser utilizados. Porque é que isto é interessante? É claro que nós também temos feito o acompanhamento científico da colonização do Recife, quer dizer, há biólogos marinhos que estão a estudar esta colonização desde o momento zero. No entanto, há um aspecto que infelizmente não temos massa crítica suficiente em Portugal, que seria bastante interessante de fazer. Eu estou a fazê-lo de um ponto de vista meramente de registro fotográfico, de memórias, vou apontando, mas que não deixa de ser bastante interessante a monitorização e identificação destes navios, nomeadamente através dos fenómenos naturais e eletrolíticos, porque, como o Jorge bem referiu, as metodologias para fazer o registro destes navios, vou falar de navios com mais de 100 anos, os navios de ferro, navios de vapor, alguns deles, não esquecer, têm 130, têm 140 anos, portanto já estão bastante incluídos. Não esquecer também que alguns deles são compósitos, no sentido em que integram materiais contemporâneos como os motores a vapor, com construção, digamos assim, em madeira, e que na sua grande maioria não nos dão respostas, aquilo que nós sabemos a nível de projetos, tudo o resto não nos dão respostas sobre os problemas que afetaram esses navios. Temos em Portugal um caso fantástico que está esquecido, de um naufrágio que eu apenas tive a oportunidade com José Tencourt de visitar uma vez, mas que está absolutamente esquecido e que, se calhar, mais do que alguns destes navios mais recentes, está-se a perder uma oportunidade histórica, pelo menos enquanto não se degrada mais, de visitar e de realmente fazer um trabalho muito específico, que é o Tiber, o navio do Norte, no Porto. Um navio, portanto, compósito, a vapor, com pás de rodas laterais, que se partiu a meio de uma tempestade, portanto não naufragou junto à costa, não embateu em nada. Provavelmente o tipo de mar e o tipo de construção e a especificidade da construção foi o resultado, ou foi a causa, digamos assim, por terá naufragado, por terá partido o navio e afundado, e portanto não deixa de ser uma problemática interessante, uma vez que aquilo que temos academicamente, aquilo que temos em livros e em planos, nunca nos vai dar essas respostas. Eu, da minha parte, através da empresa de que faço parte, que dispõe de alguns meios bastante interessantes, meios geofísicos, estou a falar de sonar de varrimento lateral, estou a falar de gradiómetro, de multifeixo, portanto são tudo instrumentos que temos vindo a utilizar e a colocar até ao dispor de projetos que neste momento se estão a realizar, seja projetos mais ditos tradicionais, digamos assim, como o projeto de Batatas de Luís Dias, portanto em Sagres, seja como também o projeto o 35,
também em Sagres. E, portanto, estamos disponíveis dentro daquilo que seja a nossa área, digamos assim, onde nós nos podemos deslocar com as nossas embarcações e com os nossos meios, mas também ao longo do país, para apoiar e para participar, nomeadamente neste tipo de projetos, porque, claro, somos uma empresa que presta serviços neste âmbito, seja no âmbito de prospecções arqueológicas, seja para outros fins, portanto, prestamos serviços, mas ao mesmo tempo temos também o interesse em contribuir e, claro, temos um outro interesse que é o de encontrar, muito brevemente vamos voltar a apostar em força nisso, uma vez que este projeto dos navios já estava encaminhado, que é o de procurar vestígios de navios da Primeira Guerra e da Segunda Guerra Mundial, preferencialmente bem preservados, para que possamos utilizá-los como chamariz para um turismo subaquático, que apenas para terem uma ideia, no mundo existem cerca de 8 milhões de mergulhadores ativos que realizam pelo menos uma viagem turística de mergulho por ano. Estou a falar de números de mergulhadores, que fazem viagens, 8 milhões de viagens por ano e, além, claro, dos peixinhos, daquilo que é a minha experiência própria, este tema dos navios, seja históricos, seja arqueológicos, é algo que atrai bastante as pessoas e é uma oportunidade única também para ajudar a educar as pessoas. Eu vejo, por experiência própria, daquilo que tem sido com estes navios, o respeito que as pessoas têm por eles, digamos assim, apesar de serem recifes artificiais, não são naufrágios, o respeito que as pessoas têm por eles, o respeito que as pessoas têm pelos objetos que deixamos no local para que os mergulhadores fruíssem deles, e eu não deixo sempre de fazer essa analogia, explicando às pessoas que o mesmo respeito que têm por isto é o mesmo que têm que ter, digamos assim, por aqueles que foram acidentes, que foram naufrágios naturais e também pelo património histórico. Eu, nos anos que estive no CNES, que agora é CNES novamente, nos anos que estive no CNES, orgulho de ter sido uma das pessoas, digamos assim, que mais se interessou, ou se calhar a única que se interessou por este tema, que desde o princípio tive um cuidado muito grande de entrar em contacto com todos os centros de mergulho e de acarinhar as pessoas, como o Paulo Costa, como o Jorge Russo, de acarinhar as pessoas que se interessavam por estes temas, disponibilizando tudo aquilo que poderia disponibilizar, ajudando também na investigação quando tinha essa oportunidade, aquilo que pude fazer. Acho que há trabalho a fazer aqui, acho que é importante e acho que este património, que apesar de tudo é mais visível à grande comunidade dos mergulhadores, que é mais atrativo também para a maior parte das pessoas, não é? Porque vimos 1 minuto para a televisão mostrar um pedaço de madeira, por muito interessante que seja para nós, as pessoas não vão compreender isso. E se nós realmente soubermos aproveitar este património mais visível, mais palpável, para realmente criar esta awareness nas pessoas e depois poder aproveitar esta awareness para aquilo que é o restante património que eu ponho de igual forma como importante, acho que trabalhando desta forma que se podem atingir melhores objetivos. Eu tenho tentado fazer o meu parte e é isso. Muito obrigado. Se quiser, então, os oradores vir para a mesa, damos início ao debate. Não sei se há alguma questão em concreto da parte da assistência. Eu vou provocar, eu gosto de provocar. Deixa-me só dizer, nesta semana, há 2 dias, fiz 96 anos e foi assinado o armistício de paz e por isto é que este debate também se realiza nesta semana. Por outro lado, deixem-me dar aqui um elogio, porque todos cumpriram menos de 10 minutos das conferências e temos aqui pelo menos
um longo debate pela frente. Zé, peço Eu vou provocar, apontando para várias direções. Primeiro, os investigadores do mar dizem exatamente aquilo que tu disseste, que a arqueologia portuguesa, marítima, subaquática, dedica-se sobretudo aos navios da Comandante, ao trabalho dos outros. Eu não concordo de todo. A arqueologia subaquática portuguesa trabalha por reação e vai àquilo que é necessário para dar resposta a inevitabilidades, normalmente. São poucos projetos de investigação que surgiram em Portugal dedicados a naufrágios modernos ou outros, e aquela lista que foi apresentada, se nós colocássemos ao lado a lista dos projetos e de intervenções eventuadas em sítios que não contemporâneos em projetos de investigação, não seria maior. Garantidamente, por isso acho que não seria maior. Por isso não acho que isso aconteça. E a questão do ensino específico, a universidade é abrangente na sua formação. Ela é para tornar os arqueólogos unidos das ferramentas para depois trabalharem cada problemática de uma forma específica. E obviamente que registrar um navio de ferro com 10 metros de altura não é a mesma coisa que registrar um navio de madeira, mas isso se vai ensinar na universidade. Como não se ensina na universidade, por vezes registrar um navio de madeira, porque isso tem a ver com cada problemática. Por isso, também não acho que haja da parte da universidade não acho que a universidade esteja fechada para o ensino ou esteja mais funcionada para ensinar a trabalhar numa época ou outra. Acho que está aberta a todas as épocas. E depois outra questão aqui que acho que é importante, o que a Convenção da Unesco define é património cultural subaquático, não património arqueológico. E esta é a maior preocupação de todas. É património arqueológico no navio de ferro da Primeira Guerra Mundial? É porque, se formos assim, então uma viatura da Primeira Guerra Mundial abandonada numa lixeira é património arqueológico? Ou seja, esta fronteira do que é a arqueologia e o que é o património arqueológico, o que é o património cultural, esta coisa toda é complexa, não é assim tão simples. Porque, então, se assim for, então as intervenções todas efetuadas e todos os mergulhos efetuados num navio de ferro da Primeira Guerra Mundial ou da Segunda Guerra Mundial têm que ser autorizadas pela tutela. Então, onde é que vai a tutela sobre isto? Não é? Não é assim tão claro, que é património arqueológico. Não é assim tão claro que o trabalho que se faz nesses navios é trabalho arqueológico, apesar de utilizar metodologias que na sua base podem ser arqueológicas. Mas eu não acho que seja assim tão claro. E são estas provocações que eu quero deixar para vocês ficarem. Olha para mim. Eu pergunto se, do ponto de vista metodológico, devemos responder se serve o debate respondendo uma a uma. É o que eu digo, ou se. Força. Podes começar. Eu também irei responder a parte desta questão. Claro. Eu concordo contigo relativamente à complexidade destas temáticas, especialmente quando estamos a falar de concepções, de conceitos, que ainda por cima têm necessidades jurídicas que, por vezes, ou tendencialmente, ou têm a má tendência de ignorar as questões técnicas que estão por trás. E é difícil. É de facto complexo. Sobre isso, penso que não haverá ninguém que possa discordar. No entanto, essa complexidade não pode ser a motivação para que não refletamos sobre ela e sobre o sentido que faz definir um conceito e uma concepção e não outro, ou não outra. Eu, pessoalmente, não estou muito interessado em distinguir o que é património cultural de património arqueológico, quando não entendo que haja património arqueológico que não seja património cultural. Não sei se a interdependência funciona nos dois sentidos. Não reflete isso suficientemente para te responder sobre isso. Portanto, nem sequer tenho uma opinião suficientemente informada, mas tenho uma opinião acerca de que não há património arqueológico que não seja património cultural. E para mim isto é uma questão chave. Porquê? Porque me parece que é abrangente. Ou seja, que a Convenção é redutora nesse aspecto, porque mais do que o interesse estabelecido de forma jurídica, está o interesse que o Pedro falava, que é o interesse histórico. Não é? A questão da identidade, a questão da mobilização que produz. Não é? E essa, enquanto motor de identidade, é inerte àquilo que nós entendemos que vale a pena estudar do ponto de vista histórico, ou cultural, ou arqueológico, ou não.
as pessoas necessárias se identificarem do ponto de vista identitário com o episódio do 85 que lá surgiu, é-lhes totalmente indiferente aquilo que a academia entende como sendo o que vale ou não vale a pena trabalhar aquele património. Portanto, para mim, essa identidade, ou a mobilização dessa identidade, já valeu a pena o esforço que se desenvolveu relativamente a ele. Relativamente às duas primeiras provocações, eu respondendo, a única forma que eu tenho de responder é de uma forma estritamente pessoal, que decorre única e exclusivamente de um empirismo muito grande e de uma percepção pessoal, que já agora é de que sim, a academia tem consciência deste sectarismo e o produz executivamente, portanto não há ingenuidade nisso, e que sim, a arqueologia deve ser ensinada de forma generalista, e já não és a primeira pessoa a advocar isso aqui nesta mesma sala, depende do nível de ensino que estamos a falar. Depende do nível do ensino que estamos a falar. Mas é uma opinião pessoal, naturalmente, e altamente tendenciosa ainda por cima. Só um exemplo, se agora não percebi, falaste do caso de uma viatura, uma coisa assim. Um exemplo de uma viatura da Primeira Guerra Mundial. Sim, pode ser, depende das perguntas que tu queiras fazer àquele objeto. Estamos a falar de um episódio histórico que é narrado de uma determinada maneira. E se tu aplicares metodologias arqueológicas de escavação, de estudo aos restos desse objeto para responder a uma pergunta direta, foi assim que o episódio não foi, a partir desse momento é um vestígio arqueológico que utiliza as metodologias, as mesmas metodologias que utilizas para um canhão de ferro, ou para um navio de madeira, utilizas as mesmas metodologias com o mesmo objetivo, de responder a perguntas que foram lançadas. Não há diferença. A parte temporal, aqui a questão temporal é muito técnica. A raiz aqui da questão é mesmo se tu podes contribuir para uma análise histórica, para um objetivo, estás a perceber, se consegues, através de métodos arqueológicos, seja em que tipo de objeto for, se consegues responder. Da mesma forma, como sabes, são feitos em escavações de cemitérios naturais, digamos assim, de cemitérios comuns da Primeira Guerra e da Segunda Guerra Mundial, são utilizados exatamente os mesmos tipos de vestígios, porque não querem simplesmente desenterrar as pessoas que lá estão, os mortos, querem saber se as pessoas que lá estão, como é que morreram, porque é que morreram, como foram enterradas, se foram abandonadas. E, portanto, a partir desse momento em que utilizamos as mesmas metodologias e que vamos responder a perguntas que não temos conhecimento e que os livros de história nos dizem taxativamente que foi assim ou foi assado, isso é arqueologia. Independentemente tem 50 anos, tem 100 anos, tem 120, na minha perspectiva. Pedro, tens um imenso trabalho pela frente para dar autorização. O trabalho não me incomoda de todo. Eu vou-te responder, o Pedro utilizou aqui uma ideia que eu ia te dar a resposta. Eu não vejo tanto pelo problema do conceito património arqueológico ou património cultural, eu vejo mais precisamente a abordagem da pessoa ao tema. Ou seja, se há um entendimento que o que está a fazer é ou não trabalho arqueológico. E aí cai sobre uma alçada, independentemente de uns ou outros considerarem que este é património arqueológico ou não. Ou seja, ia dar o caso de, precisamente, 36-39, Guerra Civil Espanhola. Toda a comissão de resgate da memória dos fuzilados pelas forças de Franco em Espanha, todos os trabalhos de escavação das valas comuns não foi feito por outra pessoa que não arqueólogos. Eram considerados trabalhos arqueológicos. As metodologias empregas eram de base, de formação, e aí eu concordo um pouco contigo, e a chegar a outro problema, que é uma questão que eu vou pôr e que nós já falámos um pouco no debate da formação, que é precisamente quem exerce então sobre estes objetos. Não é? Porque nós temos aqui hoje duas pessoas que não têm por inerência formação
da arqueologia, mas que tratam deste património com o método e o critério, obviamente com as lacunas que a arqueologia existe, como tu apontaste. E essa problemática que um pouco, este tema foi escolhido precisamente por este vazio ou este entendimento volátil de o que é que cai sobre a alçada e o que é que sai fora. Portanto, eu não posso dar uma resposta da parte da tutela porque portanto, nunca foi debatido. Este debate acaba por ser essa necessidade. Mas pronto, resumindo, a questão em termos do conceito de património, para mim é mais a forma como o vais trabalhar, mais do que o valor que lhe dás. Claro que isto em termos jurídicos, se calhar é um problema que não fica resolvido assim, não é? Portanto, mas quando há uma pessoa, portanto, um projeto, que o Paulo portanto, não me vai deixar mentir, mas quando há uma abordagem de um projeto, de uma embarcação que querem fazer uma arqueografia, uma embarcação que afundou em 1969, eu pergunto, então tem que ser autorizada? Querem fazer uma arqueografia de uma embarcação que tem menos de 100 anos. Não é? Temos aqui esta dialética de registro. Claro que depois o conceito isto é diferente, mas a embarcação de 1917, porque é que não há de cair no bolo projetos árabes que existe? Porque é que não é um trabalho arqueológico? É. E aqui põe-se a questão que eu estava a referir, que é na arqueologia terrestre sempre fui muito taxativo. Quem pode exercer é arqueólogo. Mas com este tema, e agora, como é que nós temos o regulamento de trabalhos arqueológicos estabelece quem do direito é que pode ou não executar estes trabalhos, mas depois vemos que na prática há aqui um fator de investigação histórica muito fundamental que nada tem de arqueologia, mas parte das metodologias depois nós vamos ver e é precisamente essas bases de trabalho que acabam por ocorrer. E é o que tu dizes, a academia efetivamente já se interessou menos pela época contemporânea e infelizmente está a cobertar essa lacuna. Se chegaremos à época contemporânea, se calhar já não tivermos outra época. Mas concordo também contigo, que a formação da universidade não vai nunca cobrir todas as especificidades. Tem que dar as bases de trabalho, que acabam por ser as bases com que depois, ao nível do processo de construção histórica, que é a mãe de todas essas raízes, ou desses troncos, que nós temos. Portanto, o processo está lá. Quando se me permites, Pedro, a questão, quando eu quiser, já agora respondendo um bocadinho mais profundamente, um exemplo paradigma. Saltando terminou a semana passada um curso online dirigido para todo mundo. Ou seja, basicamente, o objetivo era dar uma formação teórica, genérica, superficial, vamos pôr aspas nisto, sobre arqueologia marítima. No termo anglo-saxónico do Maritime Archaeology, que aliás eles começam por definir muito bem qual é o conceito que está, no ponto de vista deles, por trás do Maritime Archaeology. Totalmente ausente o tema embarcações marítimas. Totalmente ausente. De pré-história ao período contemporâneo. Não há período. É estranho para Saltâmbra, é estranho para a Inglaterra, que deverá ser a Europa o país que mais trabalha esta cronologia. Então agora faz muita confusão. E ainda por cima, num curso desenhado para o não estudante de arqueologia, para o estudante de história. Eu posso dizer, não sei se usei talvez na apresentação, a Suécia assume que
não 100 anos, mas antes de 1850, sim, é património histórico, é património, depois de 1850, não é património. Porquê que é 1850? Não sei, não foi debatido na Vai fazer isso quando sair de 1850. Eles não ratificaram a convenção. Eles estabeleceram um limite que entenderam como tal. Mas, como dizia, em termos jurídicos, não há essa definição enquanto Lei 57 de 2001, nem há essa definição enquanto Regulamento de Trabalhos Arqueológicos. Há a indicação, no âmbito da Convenção da Unesco, portanto, com o parâmetro do 100 anos. Apesar de já ter sido invocado o conceito, o termos, a vários níveis para emissão ou ausência de emissão de pareceres sobre uma série de procedimentos. Mas eu acho um pouco, em termos de caricatura, criámos um Recife artificial que temos que esperar que faça 100 anos, agora, como dizes, da construção ou do afundamento, para ser património. Não sei se há mais alguma questão da parte da assistência. Se me permites, e pegando aqui nas últimas palavras sobre a questão da Suécia, por exemplo, a França, o responsável determina e manda publicar, como nós costumamos dizer na minha casa, que o que é para proteger e não proteger. Ele neste momento está a proteger também os navios e até os blindados afundados na Segunda Guerra Mundial, na altura do 6 de junho do desembarque, porque ele acha que é património e, embora a França tenha assinado a convenção, ele, o Michel, protege todo esse material nesse contexto. E pegando também daquilo que o Zé disse, eu penso que é importante o material, mas é importante ir às pessoas. Portanto, obviamente, todo o trabalho que o Unesco está a fazer de ir às pessoas é fundamental ir às escolas, porque quer queiramos, quer não, e nota-se que está a mexer nas pessoas, as comemorações da Primeira Guerra Mundial, porque quase todos nós tivemos alguém na família que lá esteve e conhecemos. Não é algo que se passou alguns no passado, muitas vezes sem as pessoas. Alguns poderão ter a percepção do seu antepassado, mas a maioria não tem onde esteve. A questão dos 100 anos da Primeira Guerra Mundial vai mexer com as pessoas de uma outra maneira, muito mais forte do que aconteceu até agora. Durante 4 ou 5 anos falou-se das invasões napoleónicas, mas foram muito pouco, não mexeu tanto com as pessoas como eu penso que poderá mexer agora na Primeira Guerra Mundial. E isso é importante. É importante em termos das pessoas e em termos da ligação que vai ter às pessoas que estão aqui hoje. Obviamente, nenhum de nós esteve na Primeira Guerra Mundial, mas conhecemos. Mas há uma outra fase, pegando ainda ali àquilo que o José disse, foi que, estranhamente ou não, há muita falta de conhecimento desse material, do bem material, mesmo da Primeira Guerra Mundial. Nós julgamos que só desconhecemos como era um galeão, como era uma não, mas há muita falta de informação, perdeu-se muita informação desse material mais contemporâneo. Portanto, é material que ainda por cima se degrada muito mais depressa. Foi uma das preocupações, algo que foi apontado em Bruges, foi a rápida degradação desse material comparativamente com o material da época moderna e, portanto, é algo que não vai durar. E vamos pegar, por exemplo, as aeronaves. As aeronaves não vão garantidamente durar 100 anos para poderem ser estudadas. E, portanto, esse material vai se perder. Portanto, obviamente isto é muito mais trabalho para uma pessoa que está sentada aí na mesa e, portanto, vai ter muito mais a fazer, mas, é assim, temos que pensar no património que é de todos nós e neste momento conseguimos envolver muito mais a população, as pessoas, do que eu penso que conseguimos até agora. Embora a historiografia portuguesa até agora tenha trabalhado as descobertas e as descobertas, temos de mudar esse paradigma, temos de mudar o alcance, mas vai dar muito mais trabalho, porque é E a pedir a sua colaboração, Fernando Real. Sim, eu queria falar só para referir o seguinte. Eu, aqui por inerência de funções ligadas à arqueologia, fui já várias vezes confrontado com este tipo de reflexão do que é arqueologia, do que não deve ser, por causa depois dos licenciamentos, toda essa questão.
E depois se é arqueológico ou se é património cultural. Bom, isto é sempre. Aqui há uma fronteira que é difícil de delimitar. A reflexão que eu faço é o seguinte: o que é cultura? O que é cultura? Nós estamos a falar de um bem cultural e, no fundo, cultura, ouvi a melhor definição, ouvi por Sofia de Melo Braga, que dizia: cultura é vida. E, portanto, a maneira de estar das pessoas, todos os equipamentos que produzem, todas a maneira como os utilizam, a tecnologia que se vai ser desenvolvida, isso é vida. É o ser humano a tentar dar o seu melhor e em benefício da humanidade. Portanto, aqui, para definir a tal fronteira, tem que prevalecer aquilo que é o chamado bom senso. E o bom senso aí é que eu penso que é a maior dificuldade, porque o bom senso é uma coisa que toda a gente tem. Portanto, está muito democraticamente distribuída. E toda a gente pensa que o seu bom senso é melhor que o do lado. Ora, do ponto de vista jurídico, há normas, há regras, há diplomas que condicionam a atividade assim, mas aí na aplicação é que tem que haver o tal bom senso. E pensando que as pessoas são sensatas, quando estamos a falar de património histórico, património moderno, contemporâneo, mesmo que se aplique a metodologia arqueológica, porque pode ser o mais ajustado para se fazer a recolha da informação, do meu ponto de vista, não são trabalhos arqueológicos, não é arqueologia, é uma pesquisa que utiliza um método de trabalho, mas que acho que qualquer pessoa que esteja devidamente preparada e habilitada para o fazer, com os meios que dispõe, poderá fazê-lo sem qualquer prejuízo para o património histórico que está. Portanto, esta posição eu tenho defendido já em vários fóruns e não muitas vezes é contestada, mas o que sinto é que há algum, entre aspas, fundamentalismo, muitas vezes, em querer-se uma profissão que se tem vindo a afirmar, os arqueólogos, querer tomar conta e não é isso que está em causa. O que está em causa é o património histórico e é as pessoas poderem estudá-lo e identificá-lo da melhor forma. Relativamente a este material da das guerras, da primeira e da segunda guerra, que agora há uma atenção elevada, eu penso que, a par de toda a investigação de campo ou de subaquática que possa ser feita em prol disso, há paralelamente muita documentação em arquivos que pode ajudar a que de todos os registros que são feitos no meio subaquático depois possam ser completados até no estudo que as pessoas fazem. Portanto, nós estamos quase que a falar de uma arqueologia industrial, de uma coisa recente em que há informação escrita sobre o bem que se quer estudar. Portanto, há que encontrar aqui um ponto de equilíbrio entre o que é o bem cultural. No fundo, eu acho que quanto mais pessoas estiverem interessadas no tema e a estudarem, tanto melhor para o próprio bem cultural e para a humanidade. Eu gostava só de dizer três coisas. Uma delas, eu já muito obrigado pela intervenção. Um ponto sobre o estudo cultural. Primeiro, a questão da unidade de arqueologia industrial. Não nos vamos esquecer que no meio anglo-saxónico se discute se é arqueologia quando o testemunho material não permite mais informação do que o documental, ponto 1. Ponto 2, até há pouco tempo em Portugal, a arqueologia industrial era considerada depreciativamente jornalismo. Portanto, estes conceitos todos que estamos aqui a debater também evoluem, felizmente. Quando eu digo evoluem... Deixa-me só dizer,
E não é uma coisa que é muito utilizada. O João Zedão dizia que a partir da idade do ferro é jornalismo. Isso não sei. Ao fundamentalismo, É a sua postura. Exatamente. Outras duas coisas. Uma delas é a frase que eu vou preferir a seguir, é de uma falta de modéstia indesculpável, mas eu diria que se estamos a estudar o homem, se é esse o objetivo, tudo o que estudemos da sua produção ajudar-nos a, com certeza absoluta, em qualquer plano, a compreendê-lo melhor e, portanto, eu diria que neste plano, todos os outros planos se esfumam em coisas que são meras discussões de retórica. Terceira questão. A última vez que estivemos lá embaixo em Sagres a trabalhar, no último dia, mesmo para aproveitar uma janela temporal de muito bom tempo, que não é comum em Sagres, resolvemos ir fazer uma emissão de habituação ao destroço, como eu costumo chamar, que é basicamente para quando lá formos trabalhar, não íamos num desconhecimento total da arquitetura do destroço, fomos ao Vilancai, que é um destroço complicado de se mergulhar em más condições, porque está profundo, porque é muito grande e tem uma navegação complicada por essa dimensão. Aproveitámos a logística do centro de local, não vou classificar como correu esse serviço, mas o barco ia cheio. Ia cheio por ingleses. Nada de estranho que em lagos estejam barcos cheios de ingleses a mergulhar. Mas a mergulhar aos quase 40 metros de profundidade, mergulhadores de Versailles, com uma configuração de mergulhador batido e corajoso. A média de idade andava por volta de 50 anos e, obviamente, perguntámos a ambos o que é que estávamos ali a fazer. E a surpresa deles foi menor que a minha, quando respondemos. Porque o que eles estavam ali a fazer era, eles vinham visitar o Vilancai, aquele navio norueguês afundado pelo submarino U-35 durante a Primeira Guerra Mundial, com cargas de profundidade, que era comandado pelo AS dos Ases que mais navios tinha afundado até hoje. Eu não sei se estão a perceber o alcance daquilo que eu vos estou a dizer. Veio um grupo de ingleses para Lagos uma semana para mergulhar nos destroços do episódio histórico da Primeira Guerra Mundial que eles conheciam ao detalhe. E encerro o meu caso aqui. E o navio era alemão e o barco? Não, o navio é norueguês, o submarino é alemão e eles estão em Portugal. Isso é Deixa-me só dizer um comentário. Está estimado pelo serviço do National Heritage que cada mergulhador numa imersão em Inglaterra, já não está a falar de tal viagem, gasta cerca de 1.400 libras no fim de semana. Deslocação, estudia, etc. Zero, desculpa. Só acho que a intervenção do Dr. Daniel foi extremamente importante naquela questão, que é que não está em causa, nem mesmo entre os arqueólogos mais fundamentalistas, que este património é importante e tem que ser preservado. E que a abordagem arqueológica é importante e deve ser feita. A questão é, do ponto de vista até institucional, de gestão de uma atividade profissional, quando é que nós entramos no mundo da arqueologia que deve ser licenciada, que deve ser feita por arqueólogos licenciados nas universidades portuguesas, ou com mestrado agora, de acordo com a nova legislação? De facto, qual é que é a preocupação que deve ter um organismo de tutela em relação a este património, comparativamente com outros patrimónios funerários que existem? É nesse patamar que eu acho que a questão tem que ser colocada. Não é a importância que tem, a importância que tem é enorme. O potencial que tem do ponto de vista turístico é enorme, tem que ser aproveitado, sem dúvida. Mas a atividade arqueológica, a gestão do património arqueológico são coisas específicas. E tem que estabelecer fronteiras, tem que estabelecer regras. Não ignorar, mas é nesse ponto que eu acho que
Não sei se de facto se pode considerar a arqueologia o trabalho feito por estes senhores. Na minha opinião, a arqueologia é um sentido mais estrito, legal e institucional da coisa. Se resumirmos a arqueologia a uma profissão, posso concordar? Se a questão da profissão e da sua defesa for elemento-chave no pesar do património enquanto conceito universal e filosófico. São planos diversos que têm naturalmente a teoria. Posso gostar muito de medicina, mas até posso dar umas consultas sobre medicinas tradicionais em casa. Se não vai vir um médico, se estamos por aí para entrar pela questão profissional ou não, há fronteiras que têm que ser claras, porque como tu bem dizes, há profissões. Percebes? Então, se é para entrar, então, vamos considerar uma coisa de maneira mundial, da Segunda Guerra Mundial, património arqueológico tem que ser trabalhados com o mesmo quadro legal, tem que ser aplicado com o mesmo quadro legal. Isso não há qualquer dúvida. Se formos entrar por esse caminho da defesa da profissão, da defesa de uma atividade que levou décadas a se implantar, que ainda hoje é atacada recorrentemente, ou seja, sim, vamos ter que entrar por aí. Ou seja, se levamos por aí, eu não acho que seja o caminho mais vantajoso para mim, nas partes. Desta vez não estava a dar a minha opinião. Estava a lançar o Sim, inicial. não, eu estou a lançar também. Contigo? Sim, diga. Eu não sei o nome todo. Eu sou Pedro Isidoro, sou muito pouco ligado à área da arqueologia. Sou colega do Paulo, fui colega do Jorge na Universidade, na área mais de história. Eu fiz um curso de arqueologia regional, mas como Carola, com qualquer objetivo académico. Eu acho que estamos exatamente o espectador exterior ao problema da arqueologia. Vou pôr agora do lado de fora da arqueologia, como espectador deste cenário, aquilo que me preocupa não é quem é que vai lá abaixo. O que me preocupa é o que é que ele vai lá abaixo fazer. E a preocupação hoje é que, se a Unesco considera que o património arqueológico, eu vou considerar, tal como o Jorge dizia, património cultural, vou considerar que, para mim, importante o património cultural e que o que está protegido é o património arqueológico sem mais um. Vamos considerar assim, os 100 anos mais um dia. Daqui a 20, 30 anos, provavelmente, aquilo que estamos a discutir que lá vai lá abaixo fazer nada porque o património com 60, 70 anos já desapareceu. E a preocupação, enquanto cidadão, é a preservação. Estou a pensar, por exemplo, no caso do Pedro Caleja, do subnauta. Quem é melhor do que o subnauta neste momento para estar interessado na preservação de quatro navios que estão afundados? É o trabalho deles. É o trabalho deles. Quando eu digo o trabalho deles, o trabalho deles não é preservar. Mas a preservação é que lhes vai dar trabalho durante muitos anos. Portanto, aqueles navios que estiverem preservados, eles sabem que têm ali um foco de interesse turístico. A minha questão é, vamos focar-nos à questão da legislação dos 100 mais 1. As legislações são feitas por juristas. Há aqui uma margem entre... Eu sou jurista de formação, nunca exerci, tenho algum pejo em considerar os juristas pessoas com licença a fazer as legislações, mas a preocupação que me parece evidente hoje em dia é a preservação. Nós estamos o novo património arqueológico daqui a 20, 30, 40, 50 anos provavelmente já lá está. Está bem? Podia falar que querem proteger os carros de combate e os navios do desembarque. E nós temos uma série de navios na costa vicentina da Segunda Guerra, do Algarve da Primeira Guerra. O trabalho que está a ser feito de procura dos navios, eu penso que essencialmente o trabalho de procura, de identificação dos locais, poderá trazer uma série de naufrágios, uma série de património que está afundado,
Agora, quem lá vai embaixo, se é aquele ou não é aquele, desde que cumpra uma série de prerrogativas dentro do campo da preservação, eu pessoalmente deixo claro, não faz qualquer confusão, eles vão lá. Mas a minha preocupação é, e voltando atrás, valerá a pena, no entender o que eu já resposta, vale a pena preservar o património que está fundado há 1, 2, 3, 4, 5 dias até aos 100 anos, de forma a que daqui a 20, 30, 40, 50 anos, se houver alguma alteração nas normas da Unesco, que considera património arqueológico, o património que tenha mais de 20, mais de 30, mais de 40, o que quer que seja, que ele esteja lá. Mas a minha preocupação é que ele está lá. E o estar lá não significa património que tenha degradação normal do bem pequeno. É um património que, não estando ao alcance de entidades que possam de alguma forma protegê-lo, independentemente de ser o Estado ou de serem, neste caso, por exemplo, o Subnauta, uma empresa privada, tem toda a vantagem em eles próprios tomarem conta de que eles não fazem, não serem degradados por entidades terceiras. Mas a questão é, não haverá forma de, seja o Estado, sejam outras entidades, velarem pela preservação desse património, o património desde hoje até aos 100 anos mais um dia. Se não temos isto aqui, em 30 anos, esse património não está lá, não é investigado todo, seja por arqueólogos, seja por outras pessoas. Eu ia só pedir uma ajuda à Fátima sobre esta matéria tão delicada e já que também está foi especificamente o projeto educativo. Mas era mais a ideia, a noção de que tem vindo a ser discutido nos fóruns na Unesco sobre esta matéria. Tem sido discutido, várias questões têm sido levantadas justamente sobre o que é 100 anos e não será menos de 100 anos, mas os 100 anos trata-se de um parâmetro que foi estabelecido por outras convenções e que a Unesco resolveu decidir justamente de seguir os 100 anos. Foi apenas por causa disso. O que pode acontecer é que vários Estados, tal como o Augusto disse, possam, com a sua lei interna, justificar que consigam defender o património com menos de 100 anos. Nada impede que isso seja feito. Sim, não é restritivo. Não é restritivo, não é impeditivo. Eu posso dizer que, em relação às questões que levantou, vou também aqui referir o que o Jorge disse, é que nós, para conservar o que temos deste património contemporâneo, temos que saber o que é que temos para conservar. E, infelizmente, temos um ónus de desconhecimento sobre esse património que temos de conservar. Mais não posso dizer, mas há aqui uma preocupação. O tema que veio a debate é porque há uma preocupação nesse sentido. Não dimensionado aos recursos que nós temos, nas perspectivas, precisamente, também da sensibilização, da formação e do usufruto do património e na base da produção de conhecimento e das histórias que estão associadas a este património. Mas temos várias condicionantes. Agora posso dizer, enquanto tutela, temos várias condicionantes para gerir este novo património. Seja este de 1914, seja o que vai até 1918, seja o de 39 a 44. 45. Não sei se havia mais alguma questão. Eu particularmente considero isto com muito gosto e obrigado por esta oportunidade.
Intervenho mais por uma razão concreta, até porque tem uma relação também com a presença da Unesco e porque fez lembrar aqui as questões logo de início da abordagem à preservação dos estudos cidadãos deste país, independentemente do trabalho. Já hoje também, realmente, ao longo dos anos, falasse muito sobre o estudo aquático e quem é que preserva, quem não preserva, quem é que deve mexer e quem não deve mexer. Eu, como não sou académico, nem tão pouco posso falar com eles de igual para igual, como vocês têm aqui falado uns com os outros, mas preservo realmente o respeito que tenho por vocês, como cidadãos também, mas o papel realmente que estamos aqui a falar, eu como cidadão, acho que é fundamental, é o património. A palavra património diz tudo. Já se falou em cultura, é isso. Já se falou em interesses, também há isso. Mas há interesses comuns, até chegar ao ponto de sabermos o que é que queremos, mas preservando o património. Sobre isso, teremos talvez daqui a 100 anos, ou menos, neste caso, se calhar, de fazer um estudo do que é que fizeram ao Holanda. O que é que ele está lá? Será só daqui a 100 anos? Deixa esta questão no ar, porque já se falou aqui na questão da Guerra Civil de Espanha. Fez-me lembrar logo isso. Portanto, o Holanda, se calhar, daqui a uns anos, já será autorizado a saber se é verdade, por exemplo. É uma história, é um património que lá está. Quem descobriu porque é que lá estão, não é? Bom, em relação à questão de aplicação à Unesco ou não, lembro aqui que um exemplo que eu ouvi esta semana, por acaso por honestamente até bem oportuno, mas com alguns conhecimentos que tenho de outros museus que existem no nosso país, nomeadamente na área pescatória, património mais à superfície. Há um próximo para o ano a abrir em setembro, que foi falado aqui em setembro, e que esse património vai-se preservar, vai-se manter ali no museu, fundamentalmente por doações, seja aos pescadores ou não, mas tem um património à superfície. E eu quero chegar à questão das escolas, porque a preservação foi aqui focada para os mais novos e levar os mais novos. O património está a ser preservado pelas câmaras, as câmaras estão tendo papel nas escolas. Há aqui uma interligação que no futuro pode prevenir a salvaguarda destes patrimónios todos que falaram aqui e daqueles que estão preocupados em se manter. E a Unesco, pessoalmente, parece que está também a intervir nisso, mais diretamente, para sempre sensibilizar a opinião pública mundial, neste caso, para esse fim. Portanto, deixo aqui a questão, talvez, assim no ar, da minha parte, que só pode ser por aí, é que os muitos interessados que estão, nomeadamente a mesa, preservou isso também, fundamentalmente o património ser tal para as futuras gerações e podê-los expor, por intermédio de internet, por intermédio de imagens, esses museus que existem da superfície, poder preservar as profundidades aquáticas que temos no nosso território e a história mundial, que nos também reserva algumas coisas curiosas, como esses ingleses que vieram cá a Portugal, mas haverá outros exemplos que eu também conheço, alguns casos, outros, que também vieram ou vão por interesse próprio ou não, desde que não haja interesses terceiros que não preservam o património, porque também os há e vocês sabem melhor que eu. Obrigado pela oportunidade. Não sei se alguém quer fazer algum comentário. Muito rapidamente, dar os parabéns aos intervenientes pelo interesse e diversidade dos temas que nos trouxeram. E muito se falou aqui de conceitos da profissão, da gestão, das questões também de legislação. E parece-me que cada vez mais se torna importante é precisamente a questão da educação. E eu não queria que a Fátima se fosse embora sem antes de lhe colocar uma questão, mas uma resposta muito rápida, porque se nós olharmos para os profissionais daqui a 15, 20 anos, que serão aquelas que estão agora em terra idade, né, que estão agora na escola e que são eles que se calhar vão legislar, que vão refletir com maior profundidade estas questões, o projeto que está a desenvolver com essas escolas, um projeto, queria que nos falasse um pouquinho mais sobre esse projeto, no tempo que estiver disponível, sobre o que é que preconiza para esse projeto daqui a 3, 4 anos, qual é a ideia de fundo, onde é que pretendem chegar, como é que conseguem, ou como é que prevêem, conseguirão chegar aos currículos das escolas, como a Unesco também. Esta educação fazer junto da nossa rede de escolas associadas, que é uma rede de escolas piloto que tem o compromisso de dinamizar projetos experimentais. E este é um dos projetos experimentais que a Unesco lançou no ano passado e que lançou um desafio especificamente junto dos centros de formação de professores. São os centros que estão dedicados, de forma curricular, junto de várias escolas, consigam dinamizar o projeto ao longo do ano. Começaram a fazer o ano passado
em Magos, e vamos começar a fazer este ano na ESSH. O que nós pretendemos fazer, sobretudo nós, quando falamos nós, Comissão Nacional, com a inspiração do Unesco, é isso que vamos fazer, é, no fundo, a educação para a paz. Ou seja, pegarmos no aspecto da educação para a paz, na valorização do outro e no respeito do outro e das diversas culturas, conseguimos olhar para o património de outra forma. E foi por essa via que saiu uma recomendação no ano passado no quarto Conselho dos Estados-Partes do Unesco, utilizar a educação, entre aspas, e os mais novos como sendo peças, ferramentas e vinculação de todo este propósito. E então, pegando as escolas associadas, com escolas com algum compromisso crescido, que são escolas associadas da Unesco, pegarem este projeto e até 2018, com algumas escolas ainda mais piloto no meio deste universo, como a nossa Cida, por exemplo. Outras escolas não podem aderir a esse projeto? Todas as escolas podem aderir. Portanto, por isso mesmo é que foi aberto o blog, fosse um repositório de informação para que até 2018 consigamos da maior forma possível que consigamos criar algum trabalho que seja visível junto do nosso país e de todos os outros envolvidos na guerra de 22, se não me engano. Estamos neste momento a tentar cativar escolas dos PALOP, que também estiveram envolvidos na guerra, nomeadamente a Angola e Moçambique. Peço desculpa, Cabo Verde e Moçambique, Cabo Verde já viu. Estamos a pensar fazer uma ação de formação no próximo ano na praia, justamente, portanto, neste património. Mas, como eu digo, o caminho faz caminhando todos os dias, não é? É um trabalho muito interessante que os professores fazem neste sentido. Há um exemplo maravilhoso numa escola em que o professor da sala de aula está a tentar explicar ao aluno o que foi a Primeira Guerra Mundial. E o aluno só tinha consciência daquela guerra que estava mais próxima que é a Segunda Guerra. Pronto, é a Segunda Guerra que está mais próxima, é aquilo que passa com mais frequência na televisão, nos episódios da Segunda Guerra e aos testemunhos mais novos. E o aluno desse ao professor e faz esta pergunta maravilhosa. Então, mas houve a Primeira Guerra, esta Primeira Guerra foi tão horrível, tão destrutiva, porque é que houve a Segunda? Portanto, isto levanta outras questões de maior sensibilidade, em que o professor tem que estar preparado também para responder aos alunos. Portanto, e falo-lhes falar com a família, com os mais velhos, com os avós, com os bisavós, ir em casa buscar as cartas, os postais, a fazer recolha de documentação. Há toda uma aproximação depois dos mais velhos. Portanto, há aqui várias vertentes que a Unesco pretende chegar, não seja só primeiro do próximo quarto. Não, há muita coisa à volta do primeiro do próximo quarto. Além do respeito pelo que está lá embaixo, não é? Entre aspas. Há muita história envolvida neste projeto. Mas em concreto o subaquático, né, e partimos do princípio, por exemplo, dos navios, naufragados, etc. Como é que chegam a partir do património subaquático? Em termos práticos, como é que chegam aos alunos e aos professores? Através da tal formação que é dada, onde os professores ficam habilitados a operacionalizar nas aulas. Necessitamos à busca bibliográfica, documental, nos sítios onde justamente em lagos os alunos estão perfeitamente potencializados, que há ali património, não é? Ou seja, o património local, comunitário, que é onde nós pretendemos chegar primeiro, onde existe mesmo uma gestão. E são os próprios alunos depois que vêm aqui connosco e nos vêm perguntar, mas porquê que está ali? Mas nós sabemos que isto, mas como é que podemos lá chegar? Como é que podemos visitar? Não é? E uma coisa leva à outra e até 2018 eu estou a entender que vamos ter trabalhos fenomenais muito grande. E isto está a ser muito bom. Eu gostava só de fazer uma intervenção, uma espécie de resenha de algumas coisas que falámos aqui. E acho importante dividir isto em duas coisas. Uma é o conceito em si, do que é arqueologia e não é arqueologia, e a outra que a mim não me interessa absolutamente nada, já dei para esse petitório, que é a gestão da arqueologia. Já não é problema meu.
Portanto, eu penso que neste aspecto, obviamente o bom senso é importante, mas neste aspecto, não é chocado, porque eu já vi tanta coisa da minha vida, não é chocado, mas neste aspecto acho que não concordo com o José, se calhar, em algumas coisas. Entendo o que é que ele está a dizer, ele está mais preocupado com determinados aspectos muito específicos da gestão da arqueologia, mas esse realmente, julgo que não foi isso que nós viemos aqui discutir, provavelmente acho que se calhar esses temas um dia destes, também se quiseres convidar, mas eu para estar ali naquele lado não estou, mas do outro ponto de vista, eu vou-te dar um exemplo muito concreto, por causa daquilo que eu vi aqui. O oceano, 1759. O oceano é capaz de ser dos navios mais bem estudados do ponto de vista da burocracia, daquilo que foi construído até ao mínimo prédio, deve ser dos navios mais bem conhecidos. Eu, pelo menos, tive acesso, por causa do livro Fahrenheit 1759, tive acesso a toda a documentação que o GNV e a Marinha estudaram, e aquilo é exaustivo, aborrecido e tudo. No entanto, por causa do livro, porque não lembrámos de fazer uma prospeção em inteiro, fomos encontrar uma peça, conheces bem qual é a sua função, uma curva ou um joelho, estruturante do navio de reforço, que não há a mínima menção da construção deste navio. Porquê é que isto é importante? É importante porque nós estamos a falar de um navio que teve reparações, que teve uma vida longa, não. Estamos a falar de um navio que foi construído, foi metido na água, na primeira oportunidade que teve de sair do porto, saiu e foi afundado. Portanto, é um navio que não sofreu reparações, não sofreu reforços, não foi ao mar e viu-se que era preciso mais qualquer coisa. Portanto, há sempre informação que se pode obter de uma outra forma que não a documentação histórica, mesmo quando ela está presente, quando é possível adquiri-la, e muito menos, por exemplo, quando falamos em períodos de guerras, em que essa documentação desaparece. Muitas das vezes não há documentação, que é preciso pôr os taleiros a trabalhar, o navio rachou assim, é preciso fazer alterações, faz-se um reforço de qualquer maneira. Agora, outra coisa é a gestão, e eu aí compreendo perfeitamente. É por isso que, se calhar, o consenso aqui é que é importante. Nós não temos, se calhar, a facilidade de conseguir fiscalizar tudo, preservar tudo. No entanto, podemos ter uma coisa tão simples como declarar um navio de interesse histórico e, a partir desse momento, ele ficar sob a alçada da tutela. Mas navio a navio, com base num estudo prévio, imagina. E se calhar é um bom compromisso, não é? A nível de gestão, até porque os navios, a partir do momento em que têm um interesse histórico, mais tarde ou mais cedo vão cair na esfera do arqueológico. Mais tarde ou mais cedo. Portanto, é importante preservá-los desde já e dar-lhes um estatuto, não é? Que de alguma forma ajuda a preservá-los e os defenda perante questões que todos nós sabemos quais são, desde pescas, desde a pilhagem, de tudo isso. E se calhar era uma norma que um dia, se alguém quiser debater isso, que eu penso que pode ser interessante, e então aí também deixar de ser, se calhar, uma curiosidade, de gente que pode, apesar de gostar muito, deixar de ser uma curiosidade, e a partir desse momento os trabalhos efetuados passam também a ser absolutamente definidos por uma metodologia, porque nós já estamos a intervir nesses navios. Quer queiramos, quer não, nós já estamos a intervir nesses navios. Eu já o fiz, há pouco tempo fizeram, há 2 ou 3 meses fizeram no 35, eu considerei que havia uma peça que já há bastante tempo poderia ser de interesse e que já há bastante tempo se encontrava num perigo, apesar de eu a ter escondido, e fiz a sugestão à tutela e eles estavam lá com uma equipa para recuperar essa peça. Nós já intervimos. E, portanto, se calhar era bom que se fosse enquadrado, mas se calhar numa ótica de declaração de interesse, utilizando essa regra do bom senso. Deixa-me só dizer aproveitar antes de dizer, porque assim dizes tudo. O que eu acho interessante nesta matéria é precisamente esta dialética que existe. Temos que os conservar. Então quem? O turismo? A academia? Não. A tutela. Então cai sobre a nossa alçada conservá-los. Temos que o estudar. Não, isso não é arqueológico. Isso aí já não é património.
é património, mas não cai sob a alçada dos trabalhos arqueológicos. Então, podem fazer o que quiserem à vontade, não há problema. Vamos criar circuitos arqueológicos nesse mesmo património fruir e haver essa dimensão. Legítimo, não estou aqui a fazer um juízo de valor. Então quem é que depois licencia essa atividade? O turismo? Então é sobre a alçada deles que vai ficar esse património? Portanto, responder, o Fernando Real já não está, mas sou apologista de que o pior que pode haver para este património é decisões casuísticas. E quando digo isto é em relação aos agentes que executam os trabalhos, em relação ao que é e que não é considerado património arqueológico, ou que cai sob a alçada dos trabalhos arqueológicos, e ao que podemos ou não fazer sobre esse património. À partida, todos os objetivos de projetos de investigação com uma componente histórica são uma mais-valia para que a sua salvaguarda se possa concretizar. Mas, como te digo, ainda assim, como era dito, o meu bom senso dita-me que se há metodologia arqueológica a ser emprego, deveria haver essa produção de conhecimento deveria estar sujeita ao regulamento de trabalhos arqueológicos. Não é no sentido de ser lobista do ponto de vista arqueológico, é de, precisamente, se há uma metodologia para a produção do conhecimento, deve haver os trâmites que foram criados, ou as regras que foram criadas para que isso ficasse devidamente arquivado, sustentado, deveriam-se aplicar, seja ele da pré-história, seja ele da época contemporânea. E concordo um bocadinho com o Jorge que é porque que não há arqueologia contemporânea? Porque ainda assim há. Havia uma teoria que agora sem idade limites que é ao fim da terceira geração deve-se considerar património arqueológico. O nosso bisavô tem uma distância, o que o nosso bisavô produziu tem uma distância temporal que já não nos liga de forma tão afetiva. E o que nós vemos é que a Primeira Guerra Mundial está a cair nesse mundo. É essa terceira geração, é os nossos bisavós que foram à guerra. Eu não conheço, como toda a gente conhece, eu não conheço, não tive esse privilégio de ter essas personagens históricas na minha vida familiar. Mas, portanto, é o que acontece. E pronto. Eu gosto muito de fazer advogado do diabo. É uma declaração de interesses. Eu tenho um projeto que enquadra um navio destes, por exemplo, o liderador está na área onde eu estou a trabalhar, onde nós devemos fazer trabalho, não fizemos ainda, mas podemos continuar a fazer trabalho nos próximos anos, por exemplo. E aquele navio em São Miguel, houve um acompanhamento arqueológico de obra, porque eu fui fazer a avaliação e pus no meu parecer, este sítio tem que ser acompanhado, tem que ser feito um trabalho arqueológico. Por isso, eu concordo. Primeiro concordo que nem está em questão se estes sítios podem trazer mais informação ou não. Claro que podem trazer mais informação. Também não está de forma nenhuma fora de questão que tem que se fazer trabalho aplicando metodologia arqueológica. A questão é, há aqui uma questão, a questão do património primeiro é uma questão, isso aí há teses de doutoramento sobre isso, não podemos discutir aqui, é que a banalização do património, ou do conceito de património, é grave e tem um efeito perverso. Nós não podemos começar a considerar tudo património, porque senão, como é que nós gerimos um território se tudo é património? Isso é logo uma questão que teria que ser, ou terá que ser colocada, e que é colocada recorrentemente em todas as políticas de gestão do território e do património. Não é? Por isso é que esta questão, esta separação, eu acho que o modelo que o Calais fala, acho que é um modelo interessante, que é, caso a caso, sítios ou vestígios que, de facto, tenham um interesse histórico, porque estão relacionados com eventos. Isto é a Primeira Guerra Mundial, da Segunda é uma moda como outra moda qualquer. Isto é uma criação da contemporaneidade, mas do dia de hoje.
Que é, portanto, estamos agora a discutir a Primeira Guerra Mundial há 100 anos, e estamos a pegar na história do passado e a construí-la hoje. Por isso é que estes sítios são importantes para as identidades locais, porque se está a trabalhar, como foi durante uma década os descobrimentos portugueses, quando o Estado português decidiu que os descobrimentos eram um período áureo da história de Portugal. Por isso toca a investir milhares de euros, fazer uma escavação em São João da Barra, fazer uma Expo 98 que tem como tema a Nossa Senhora dos Mártires como um dos temas centrais do pavilhão do país. Por isso, isto são construções, não é? E por isso, eu acho que o modelo em que, caso a caso, se define este vestígio é património cultural subaquático com valor nacional e por isso deve obedecer a determinadas regras, é mais realista do que agora todo o vestígio de ferro de 1920, 40, 50, ou 60 ou 70 começar a ser tratado como património arqueológico quando nós não conseguimos gerir vestígios do século XVI, XVII ou romanos que estão a ser destruídos na costa portuguesa e não temos a mínima capacidade de gerir. É só isso. Nós temos que arranjar o bom senso, é também criar os mecanismos que não disparem o património que nós temos para gerir. Porque senão banalizamos o conceito, banalizamos o património. Eu até vou mais longe a questão destes navios de ferro. Eu defendo há muito tempo a concessão de sítios à exploração turística, tal como se dá a concessão de um palácio ou de um museu, que agora está muito na moda, a concessão. Agora vamos criar empresas para colocar os museus nacionais e os palácios nacionais na gestão privada, mas só se faz isso com os Jardins de Ouro. O resto, não, claro, não. E eu acho que um modelo desse género podia ser interessante, que era concessionar, entre aspas, vestígios do tal património cultural subaquático contemporâneo em empresas de mergulho que se ficariam responsáveis pela sua gestão e estudo, mas também tirassem dividendos da sua visitação. Por exemplo, pode ser um modelo que funcione para este património mais recente, porque o Estado não tem capacidade. O que é que vamos fazer com o navio de ferro do século XIX? O Lidador, que é visitado por algumas centenas de navegadores por ano, é um dos sítios mais visitados ainda terceiro, está com a proa toda a colapsar. Cada ano para ano nós vemos a proa a colapsar, o destroço a decair. O que é que nós vamos fazer ali quando temos navios do século XVI ao lado a ser comidos com o talento? Como é que nós gerimos isto? O que é que vamos fazer? O navio de ferro está bem documentado, apesar de tudo. Pode ter surpresas, mas está muito bem documentado que o navio do século XVI. Como é que nós vamos gerir isto? É mais essa questão. Não é que não seja importante, mas isto é uma gestão que, se nós aumentamos excessivamente o que está sobre a alçada desta gestão, banalizamos o conceito, banalizamos. É mais esse aspecto. Eu diria que se eventualmente se está a confundir aqui um vocábulo que é o de salvaguarda. E eu entendo que eu, quando utilizo a expressão salvaguarda e quando deposito a minha preocupação na salvaguarda, não estou a falar da salvaguarda material, atendendo que sou totalmente incapaz de garantir essas salvaguardas. Mesmo com o Ian MacLeod, está para se descobrir a metodologia necessária e suficiente à escala do navio para se preservar do ponto de vista eletroquímico. Portanto, se há coisa que sabemos, para além de toda esta problemática e toda esta discussão, me parece um belíssimo sinal, é que estes vestígios vão todos desaparecer. De ferro, de aço, de madeira, isto a prazo vai tudo desaparecer. Não é? Não sabemos quando, podemos tentar contribuir ou concorrer com condições e condicionantes para que a ação do homem sobre eles não acelere esta degradação, mas uma coisa que sabemos é que este material vai tudo desaparecer. Ora, perante esta premissa, a mim o que me interessa, e isso sim é o que me preocupa, em qualquer que seja o modelo e qualquer jurídico de gestão, é que, se estude e se saiba, se conheça. Porque se não se estudar, a jusante deste problema do estudo, nada mais importa. Porque salvaguardar o objeto sem o estudar é fazer uma coisa que eu, por acaso, até acho que a arqueologia de vez em quando faz muito e mal, que é esquecer-se completamente que aquilo não é um objeto só. Aliás, é totalmente um objeto. É um objeto enquanto testemunho.
Tudo o que está para trás e tudo o que é realmente importante. E, portanto, se não estudamos e salvaguardamos o objeto, estamos a reduzir o objeto à sua menor dimensão, a dimensão que menor interessa. Portanto, primeiro, antes de mais nada, independentemente do modelo e de quem o pode fazer e dessas coisas todas, sem dúvida, há que estudar e conhecer. E estudar e conhecer não tem o ónus de, e agora, como é que nós, nação, nós cidadãos, nós contribuintes, vamos salvaguardar a questão material, que é totalmente inconcebível, quer dizer, é impraticável, completamente impraticável. Concordo que desse ponto de vista, do ponto de vista da gestão policial do património enquanto objeto, é incrível na dimensão atual, quanto mais em qualquer outra dimensão. Agora, mais uma vez, o que me interessa é criar condições para que todo este património possa ser fruído. É que eu não consigo concebê-lo de outra maneira, nem noutra dimensão. Não nos esqueçamos, todos, que no fim do dia é nossa obrigação moral, nossa enquanto cidadãos, onde os arqueólogos também estão incluídos, porque também são cidadãos e também têm obrigações nesse capítulo, que é de devolver à sociedade civil o investimento que fizeram nesses mesmos arqueólogos, que lhes permitiu a sua formação, a sua profissão e a exerção dessa sua profissão. Porque alguém financia estas coisas todas. E no final do dia, a não ser que o financiamento seja estritamente privado, fomos todos nós que pagamos. E, portanto, no mínimo, é a obrigação moral devolver-lhes isso. E tem havido alguma dificuldade, penso eu, na minha opinião, em ter o distanciamento do rigor e do procedimento burocrático ou administrativo e da obrigação de referee e do saldo do impact factor e da linguagem inteligível do historiador e do arqueólogo. Tem sido difícil, de uma forma generalizada, distanciarmos o suficientemente disto para pararmos, falávamos há pouco disso, não é? Ao ritmo que tem que se trabalhar só para responder àquilo que é efetivamente fundamental, não nos deixa muito espaço, não vos deixa muito espaço para parar e pensar nas pessoas que estão preocupadas com a crise. Em Sagres fizeram uma pergunta perfeitamente paradigmática neste respeito, que é uma pergunta absolutamente legítima, que é, muito bem, acho o projeto que estão a desenvolver interessantíssimo e eu, enquanto morador em Sagres, dou o meu voto ao Executivo Camarário por estar a apoiar financeiramente este projeto, portanto, com o meu contributo. Mas eu não sou um morador, aliás, eu detesto água. Eu não consigo pôr a minha cabeça debaixo d'água. Eu não tenho direito a usufruir desse património. E isto levanta questões complicadas, que é como é que os arqueólogos desenvolvem projetos de divulgação pública de património submerso que não passem indígenas, precisamente, do modelo da exposição, que é um cumprimento que pouco mais passa de um cumprimento de uma formalidade. Não é? Ou seja, valerá a pena ou não, e estará a acontecer ou não, um empenhamento nessa divulgação séria por gente profissional e competente nessa profissão e nessa especificidade em termos de atividade para devolver esse património às pessoas. E quando começamos a falar disto, rapidamente nos esquecemos da formalidade burocrática, não é? e do resto. Estás a provocar. Para concluir este debate, duas situações que não é para disputar muito mais conversa, mas a apologia de que tudo é cultura é um conceito que me é querido. Se é gerível é outra problemática. No entanto, em termos de postura, nós usufruímos. É uma coisa que me incomoda enquanto ver os agentes económicos usufruírem
do dito sol e praia, quando o dito sol e praia é a gastronomia que é cultura, é as pessoas que são cultura, é uma paisagem que foi transformada em processos culturais e o reflexo de cidadãos que têm uma identidade cultural. Portanto, na minha perspectiva, a questão de tudo é cultura é querida nessa dimensão. E isso, infelizmente, para os agentes decisores a vários níveis, não há essa percepção. E que nós, enquanto arqueólogos ou pessoas ligadas ao património, devíamos incentivar que houvesse esse conhecimento da parte destes decisores políticos, porque nós também somos decisores cidadãos, enquanto votantes. E posso responder um pouco também aqui ao Jorge. A preocupação da fruição é inerente às soluções da gestão do património. Mas há o que dizia um grande conhecedor dessa área. Nós, neste momento, temos que manter vivo o corpo para poder depois mostrar o que temos. E nessa matéria só também podemos mostrar aquilo que sabemos que existe. E esse o saber para proteger, para divulgar, é fundamental, é saber. E estamos um pouco ainda nessa matéria e resultante de um inventário, voltamos à história do inventário, que foi dimensionado enquanto tudo o que foi relacionado com Portugal e com a língua portuguesa foi inventariado. Bem-aja. E ficamos por aqui.